Sejam muito bem-vindos ao podcast do Fala. E esses convidados que eu trouxe aqui hoje, dando início ali pela Lívia, é isso? Isso, oi gente. Do lado da Lívia temos o Léo. E aí pessoal, tudo bom? E também do meu lado, Fernanda. E aí, Fê, tudo bem? Sim, tudo bom. E quem vos fala aqui é o Fernando Celani. Eu sou um dos colaboradores do Fala Universidades. O Fala é um lugar para todo mundo que quer começar a expor as suas ideias, a gerar um portfólio, a ganhar alcance de visibilidade com tudo aquilo que produz. E então vamos dar início ao nosso programa de hoje, que traz um assunto bem polêmico. Ele é muito assustador, né? A gente pensar que esse assunto existe, que é assunto que a gente conversa e tenta trazer para as pessoas o lado de trás dos massacres, né? Por que acontecem massacres mundo afora, e a gente tem casos recentes aí no Brasil. Sim. Que a gente quer conversar e vamos tentar explorar o máximo que a gente puder de cada um aqui. E começando aqui, Lívia, eu quero a sua opinião. O que você tem para nos falar sobre esses acontecimentos que são os massacres? O que você traz pra gente dessa pauta hoje? Eu acredito que é uma pauta, às vezes, muito mal interpretada pelas pessoas, porque elas sempre julgam as pessoas que fizeram como pessoas loucas e que fazem isso por prazer. E eu acho que tem um outro lado, que é um lado mais humano, que a gente precisa saber o que essas pessoas passam, o que aconteceu na vida delas pra chegar a esse ponto. Eu acho que tentando entrar junto nisso que a Lívia falou e também mostrar como a gente é apresentado a esse tema, né? Muito das mídias, elas são muito sensacionalistas em relação a isso e eles mostram demais, principalmente as mídias que têm muita exposição visual, né? Televisão e a internet principalmente. Quanto eles gostam de mostrar demais para as pessoas, explorar o lado violento, que, assim, supondo que as pessoas gostam de ver o sangue, gostam de ver a violência, e, assim, não é esse o nosso ponto aqui, sabe? Uma coisa que eu tenho visto muito ultimamente com esses 2 últimos massacres mais recentes, uma coisa que é muito recorrente é que sempre são homens. Então, eu queria muito que a gente pensasse um pouco sobre essa coisa da masculinidade tóxica, né? Eu acho que tem muito da imagem do tipo, ninguém olha pra mim, mas agora vocês vão olhar. Vocês não ligavam pra mim antes, mas olha agora, eu tô com uma arma aqui na sua frente, você tá olhando bem dentro do meu olho, né? Tanto que as pessoas normalmente se matam depois de cometerem esses ataques, né? E pra ela também não é só não achar outra saída, como também tem a questão, sei lá, se ele sofre algum tipo de bullying e a pessoa que comete esse bullying com ela não para. Então, eles também não têm só essa de, eu não tenho uma saída, mas também a pessoa não vê que tá... É uma falta de empatia da outra pessoa, de pensar, será que isso tá machucando a outra? Tanto o cara que faz o bullying, como o que sofre o bullying, são vítimas de alguma coisa que eles não sabem ali. E é muito interessante a gente ver todos os lados de todo mundo, né? Tanto da mídia, do cara que fez o massacre, ou do cara que, sei lá, ele sofreu na infância com bullying, mas por que o cara fez bullying com ele? Entendeu? Muita essa questão de uma coisa leva a outra, porque o cara não faz de graça... E a outra pessoa também não recebe e fala, que legal, sabe? Ele sente aquilo. E a pessoa que tá cometendo o bullying ou o ato do massacre, ele passou por alguma coisa. Ele não simplesmente acordou um dia e falou, acho que eu quero fazer isso hoje. Ele foi se alimentando até ele chegar, né? Um dia, beleza. Sim. Quando uma pessoa quer atacar a outra, ela quer atacar uma brasa quente no rosto da outra, pra queimar a pessoa, ela esquece que a primeira pessoa que vai ser queimada é ela, porque ela tá com a brasa quente na mão. Sim. Então, tanto quem faz o bullying, essa pessoa tá muito machucada pra querer machucar outra pessoa. Conforme a gente foi pesquisando e foi percebendo que, vai muito além do que a gente achou que também sabia. Os casos têm semelhanças, mas cada caso é um universo, assim. Cada pessoa cada pessoa é um universo, né, Fê? Sim. Esses todos que a gente pegou são de jovens, né? Normalmente em escolas, né? Instituições de ensino, acho que só. Teve o de Las Vegas. O de Las Vegas, Não, teve no Brasil também, que foi quando um cara invadiu um cinema. Acho que foi em 99 isso. Um cara invadiu um cinema com uma metralhadora e depois ele deu depoimento falando que ele tava vendo aliens ali, ele não tava vendo pessoas. Então. Porque... Pode falar, Lívia, por favor. Eles têm algumas semelhanças, são que eles se matam logo após o massacre. Então, acho que é uma coisa a se pensar. No caso de Las Vegas, o cara também se matou. Se matou. A polícia, quando entrou no quarto do hotel, ele já estava morto. Foi o caso que um cara, ele foi para um hotel lá em Las Vegas e ele ficou no 32º andar e ele atirou lá da janela dele num show de country que estava acontecendo logo embaixo, assim.
Sim. E aí ele foi encontrado morto com várias armas no quarto. Teve um caso recente também esse ano que aconteceu. Aconteceu no Brasil, aconteceu em Suzano no dia 13, né? Foi no dia 13 de março, agora desse ano de 2019. E 2 alunos que entraram na escola e, assim, sem pensar 2 vezes, mataram 8 pessoas e deixaram 11 feridos, né? E é impressionante, assim, a frieza, né? A gente vê também que, por exemplo, esses 2 alunos que entraram na escola, eles já se preparavam para isso, né? Pelo que descobriram, já se preparavam, já estavam na Deep Web, né? Que as pessoas estão descobrindo agora, né? Que existe uma coisa, tipo, a ponta do iceberg é a internet, assim, é a web. Lá embaixo do oceano tá a Deep Web, assim, uma coisa muito grande que ninguém esperava que fosse tão grande assim. E falavam que eles já se premeditavam isso, né? Como que vocês chegaram a pesquisar isso? Como que foi essa premeditação deles? Acho que, assim, a questão da premeditação é, além das conversas e da facilidade em conversar para elaborar esse plano, né? Entre aspas, assim, plano. A facilidade também que tiveram, acho que o acesso... Eu vi que eles tiveram... Um dos meninos teve acesso a um arco e flecha comprando no Mercado Livre. Então, assim, a materialização desse plano já é meio problemática também, Sim, sabe? Eu penso muito isso, porque normalmente são pessoas que agem sozinhas. E aí eu já acho muito triste pensar a cabeça dessa pessoa premeditando tudo e vendo como ela vai fazer e como ela vai chegar e com o que ela vai matar e que horas. Mas a partir do momento que você compartilha com uma outra pessoa o que você vai fazer, que você... E que ela vai de acordo, põe né? pra fora E que a pessoa concorda com você e compartilha dessa mesma vontade de estar lá pra fazer aquilo, isso pra mim, não sei se é pior, mas nossa, me assusta muito. Como que a pessoa soma tanta coisa durante um tempo ali que ela tá premeditando e pra gerar um caso desse, assim, achando que vai trazer algum benefício? Porque, desculpa, eu não acho que é possível alguém... Não, se aconteceu é possível, né? Alguém pensar que é algo de positivo. Ou ela avaliar que, tipo, já que eu tô em algo tão negativo, que todo mundo vá comigo. Mas, assim, também, uma coisa que a gente viu, comentários... Né, em diversas mídias, redes sociais, assim, de gente falando que, se eu tivesse uma arma, faria o mesmo, né, corajosos, heróis e não sei o que lá. Então Pera, muita gente que eu não vi. sofre com isso. De Suzano, Deep Web também principalmente teve de Suzano foi onde eu vi que a galera tava compartilhando mais, principalmente no Facebook, onde eu tive mais acesso. Gente falando assim, não fizeram nada de errado, se eu tivesse arma faria a mesma coisa, não sei o que lá. Sabe, eu acho que é a questão, o que a Fê falou de você botar isso pra fora e alguém concordar, e aí tá outro problema que a gente quer trazer aqui, que é assim, o jeito que é exposto da atenção que as pessoas que cometem esses tipos de atos. E claro, isso leva a gente também a trazer outras reflexões de outros casos que aconteceram, por exemplo, lá foi na Nova Zelândia, não foi? Que aconteceu um caso agora de um cara que até filmou, ele não é que ele premeditou de uma maneira até diferente, assim, que era, além de realizar o massacre, ele filmou ao vivo. Ao vivo. E de novo a materialização, o cara pega uma câmera, bota na cabeça, assim, e pronto, liga a live no Facebook e tá tudo certo. Parecido com um jogo de videogame, né? Foi o que ele fez. É tipo um streaming, né? E o que eu acho que foi muito triste foi que foi numa mesquita, né? Foi muito triste isso. Ele chegou, assim... era um australiano, chegou numa mesquita na Nova Zelândia e estacionou o carro, desceu do carro com uma metralhadora e foi até a mesquita e abriu fogo contra os fiéis. E aí ele gravou ao vivo, transmitindo nas redes sociais dele. Sim. Chocou Uma demais. coisa que eu fico pensando muito é se a forma, não só a forma como a mídia trata, mas mostrar isso na mídia, se ela não influencia outras pessoas que também sentem isso a cometer a mesma coisa. Com certeza. Ou se ela auxilia as pessoas a falar, pô, acho que não é esse o caminho, vou procurar um outro tipo de ajuda, uma ajuda psicológica. E é aquele papo de que se a pessoa assiste um programa do Datena todo dia da semana, Ela uma alimenta hora isso. ela vai achar normal fica o que ela vê banalizado. dessa violência, entendeu? O que é muito absurdo, porque se você só vê violência, uma hora tá normal. Então é uma coisa de alimentação de pensamento, né? Independente da idade. E igual as pessoas comentam sobre jogos. O que os jogos influenciam? E, por exemplo, pra gente, a gente joga, sei lá, um Counter-Strike. E não é nada, é um jogo. Eu tô jogando jogo. normalmente, mas... Entretenimento.
E a pessoa fala, não, isso não vai influenciar a pessoa. Só que a gente não sabe o que passa na cabeça dela. Às vezes aquilo tá influenciando de uma maneira bizarra e a gente não sabe. Muitas pessoas são assim, sabe? A gente até tava fazendo um trabalho e ficamos sabendo que muita gente não vê notícia porque se choca com o tanto de coisa ruim que passa na TV, que assiste, enfim. E eu acho que a gente também não pode negar isso, sabe? Porque muito do que a gente viu, por exemplo, num caso que aconteceu no estado de Virgínia, nos Estados Unidos, foi que um estudante, ele chegou lá, matou várias pessoas. E assim, depois, apurando tal, com pessoas que fizeram parte da vida dele, dava pra ver, né, um reflexo dele na juventude, assim, na infância, na escola. Tudo que ele fazia, ele escrevia poemas que, assim, assustavam as pessoas. Ele colocou fogo na escola uma vez. Então, assim, é uma pessoa que, se você olha com outros olhos, sabe? Talvez dê pra evitar algumas coisas. É uma coisa que eu acho que a gente tem que começar a fazer, tanto os alunos quanto, principalmente, professores, eu acho. É bom a gente saber das coisas que acontecem e tentar trabalhar como que a gente vai lidar com essas situações. Como que é o ponto de equilíbrio para eu saber ouvir isso, neutralizar em mim e eu conseguir transformar isso em algo positivo. Porque às vezes também deve ser difícil por uma mãe que vê que o filho dela tá crescendo ali de uma maneira esquisita, que não tá legal, o crescimento dele. Deve ser difícil associar isso e admitir, meu filho tá sendo mal criado. Sim. Na verdade não tem nada com meu filho. Aí a pessoa coloca tanto uma máscara, um muro ali na frente, não tem nada com meu filho, nada com meu filho, que acontece uma situação dessa, aí a pessoa fala, tinha alguma coisa com meu filho. Eu não lembro qual o massacre que foi, acredito que foi o de Columbine. Dizia... Foi isso mesmo. Uhum. Foi. O massacre de Columbine. A mãe deu uma entrevista depois falando que... Uma palestra no TED Talk, tem no YouTube. E ela disse que ela achava que o filho dela estava envolvido, e aí quando ela teve a certeza que ele estava envolvido e ele era um dos atiradores, ela rezava para que ele morresse, para parar com isso. Então, tipo, ela fala que foi a coisa mais difícil da vida dela, mas que ela precisava que aquilo parasse. E aí ela rezava para que ele morresse. Então, é uma coisa que afeta muitos pais também. Mas será que essa mãe em específico, o rezar para ele morrer não foi uma somatória de um monte de coisas que já vinha acontecendo durante a vida inteira desse menino, assim? Será que ela não pôde fazer nada? Mas por que ela fala isso? Porque ela assume algum erro da parte dela? O que eu vi, o que eu assisti na palestra é que ela fala que pra ela, até a data do massacre ela em Columbine, ela achou que tava tudo certo. Então, eu fico muito pensativa sobre isso, porque por um lado, eu penso assim, na minha experiência com os meus pais, eu penso que não daria pra eu esconder uma coisa dessas deles, de jeito nenhum. Mas, por outro lado, eu penso, mas será que alguém conseguiria? Será que a pessoa tava tão profunda, assim, dentro dela, numa coisa tão obscura, que ela, de fato, não demonstrava isso? Tem até umas mães, acho que as mães dos atiradores de Suzano, não sei qual dos dois, que falou que esse não era o filho que ela conhecia. E, assim... Era a mesma pessoa, né? E como que uma pessoa pode ser tão diferente com a sua família e de repente, sabe? Ela disse nem esperar aquilo, de nenhuma forma. Eu e a Fernanda, a gente tá fazendo uma matéria sobre estética e felicidade, que é uma nova matéria que as faculdades estão implementando. E talvez isso seja uma alternativa. Genial. Não só para as faculdades, mas também para as escolas. A gente entrevistou o pró-reitor da Belas Artes, que é o Sidney Leite, e ele falou o seguinte, que a aula não é uma aula de autoajuda. É uma aula onde a pessoa vai tentar entender de uma maneira filosófica, entender a vida, o porquê da morte, olhar para si mesmo. Então, eu acho que é uma coisa que as escolas deveriam pensar em adotar. Como a gente pode mudar esse sistema educacional hoje em dia, que eles prezam exatamente, às vezes até, não é pelo aluno em si, sim pela reputação da escola. Com certeza. A reputação da escola de ter alunos que passaram em vestibular XYZ. Exatamente. E então, é isso que importa e ponto, é acabou. É uma máquina de vamos passar no vestibular, vamos conseguir Aprenda alguma coisa a marcar na vida, xizinho na prova. tudo além da felicidade.
Então ninguém para pra perguntar, será que a pessoa fulano tá bem? Passou numa faculdade, assim, excelente, mas como tá o emocional dele? Fê, você tinha alguma coisa pra comentar? Eu vi você se gesticulando então, ali, o que você acha? É que a Lívia tava falando da nossa matéria sobre a disciplina Felicidade nas universidades e o Sidney Leite, o pró-reitor da Belas Artes, falou que ele considera que a matéria não é uma caixa de Pandora que vai resolver todos os problemas, mas que ele imagina, baseado nas atividades que ele faz na aula, que ele é o próprio professor, que se esses 2 atiradores de Suzano, por exemplo, se eles tivessem tido a oportunidade de ter essa disciplina, alguma atividade, sabe? Reflexão, né? A reflexão, sabe? Ele faz umas atividades pra você dividir um papel em 4, colocar como você era, como você quer ser, momentos da sua vida que marcaram. E ele falou que tem gente que entrega em branco e que aí ele conversa com a pessoa e que é um espaço de reflexão, mesmo que pra muitos, sabe, seja plantar uma mal. semente, né? Plantar uma semente ali. Às vezes a pessoa nunca teve a oportunidade de se expressar, de falar algo. Porque o carinho, o amor, parece que é algo muito. Se você falar, você é fraco. Eu quero trazer também dois relatos, 2 experiências, no caso. Uma, quando eu tava no 2º ano do ensino médio, minha professora de português, ela tinha muita liberdade para fazer esse tipo de atividade, para fazer a gente pensar e refletir mesmo. E ela fez um dos meninos mais carrancudos da minha sala chorar. A partir daquele momento que ele meio que se abriu no sentido de, tipo, poder confiar nas outras pessoas também. Porque lá tava num momento muito emocionante pra todo mundo, tava todo mundo meio chorando, contando experiências de dificuldades e tudo mais. Porque tem muito isso do desprezo também, pensei nisso agora, mas tem muito do desprezo que você com 17, 18 anos, você é muito novo, você não sabe do que você tá falando, ou tipo, as pessoas não ligam muito pro que você sente, porque você é jovem, então você não tem o direito disso. E acho que a professora trazia muito isso, então tava todo mundo muito emocionado. O menino chorou e acho que foi um momento que foi, assim, de encontro pra todo mundo, sabe? Saber que um podia confiar no outro ali. Eu acho que isso é muito, muito importante mesmo dentro da escola e qualquer outro ambiente. Rapidinho, gente, eu quero citar uma frase da Emma Watson aqui, que ela falou na ONU uma vez, que eu acho que cabe bem agora nesse momento que a gente trouxe. Sim. É assim, ó. Eu vejo homens sofrendo de problemas psicológicos, incapazes de buscarem ajuda, por medo de que isso faça deles menos homens. Vejo homens com concepções frágeis, inseguras e distorcidas do que constitui sucesso masculino. Eu acho que é isso, assim, vai direto ao ponto no sentido de... E digo por mim também, sabe? É uma questão de... Já me peguei chorando algumas vezes e falando, tipo, não preciso reagir dessa maneira, sabe? Porque não é homem, como você deveria fazer. Entendeu? Então eu acho que, de novo, trazendo de volta os massacres. Todos esses aqui que a gente tá falando são homens. Sim, e a maioria, no geral, assim. Sim, a grande maioria. E um texto que a gente encontrou muito interessante da Laila Natal, ela fala muito sobre esse negócio de... Se você vai num consultório, sim, psicólogas, mulheres, em centros de yoga ou de qualquer religião, roda de conversa, coletivo, a maioria das pessoas que vão estar frequentando esses lugares vão ser mulheres. Ela questiona como que os homens lidam com os traumas deles, sabe? Eu, por exemplo, tenho muitos amigos que eu vejo que muitas vezes eles não têm... Eles podem ter vários amigos, uma super roda de amigos, mas eles não têm habilidade de conversar, sabe? Às vezes eles preferem até falar com alguém que nem seja tão amigo, uma mulher, pra poder, sabe, se conectar mais, pra poder contar o que tá sentindo, o que tem por dentro. E aí, como que eles lidam com as decepções das vidas deles? Como que eles lidariam com uma traição, com alguma coisa que machucaria, ou mesmo com uma questão familiar, sabe? Eu já vi amigos meus que os pais se separaram e eles não contaram pra ninguém, porque não podiam mostrar esse lado frágil, né? Talvez esse negócio da masculinidade tóxica mesmo, que fere. Mas eu lembro que eu organizei um campeonato de futebol na minha escola, era um interclasse lá, eu tinha organizado esse campeonato e eu me sentia no direito por eu ter organizado de dirigir tudo ali. Então, mas que um cara veio apitar um jogo lá, eu cheguei, tava com a mão quebrada, então minha mão tava pesada, tava com gesso, eu cheguei, dei um socão nele assim, pra mim eu resolvia tudo assim, na minha cabeça era tudo resolvendo na violência. Mas era difícil pra mim admitir que na realidade eu tava precisando de carinho, eu tava precisando de um abraço ali, e a masculinidade tava totalmente quebrada. E durante muito tempo eu gostava muito dessa questão de falar de mulher. Eu falo de mulher, pegou, passou a mão, não passou a mão. E aí isso era o assunto entre os homens, né? Amigos homens que falam disso. E aí você vê, às vezes tem um cara que não é assim. Tem um cara que ele é de boa. Ou ele tenta ser de boa.
E ele acaba sendo excluído. Um cara que acaba sendo maltratado pelos amigos ou pela escola, até pelas próprias meninas, que por mais que estão sendo usadas como objetos pelos meninos, também contribuem para aquele menino seja mais zoado. Sim. E ele fala, e ninguém, às vezes é difícil, e às vezes a pessoa que quer estender a mão tem medo de estender a mão. Fala, não, todo mundo usou esse cara, eu não posso estender a mão. Tem medo de sofrer a mesma coisa que a pessoa. É bem aquele, entre aspas, estereótipo daqueles filmes de high school americano, sabe? Que é o cara que é o popularzão, que gosta da menina que não é popular e que, nossa, mas eu gosto da menina que não é popular e todo mundo vai zoar da minha cara, sabe? Então vou zoar ela. Tipo, tá todo mundo aqui do meu lado, então eu, tipo, vou zoar você também, vou sabe? ver ela escondido, tipo, Puxando pra esse lado dos massacres e tal, dos homens, eu acho que eles entendem, assim, no geral, muito a agressão como expressão mesmo. E existem tantas outras formas de expressão que, sabe, podem ser trabalhadas com uma pessoa, que eu acho que falta alguém mesmo pra apontar, pra, tipo, guiar as pessoas mesmo e colocar num caminho que você não se enxerga uma aberração, um ponto fora da curva. Você entende, igual a Lívia falou, você se entende, você identifica onde tá o seu problema, que aí é muito mais fácil de se ajudar também, né? Você falou isso do guiar e encontrar o problema, e eu acho que aí, depois disso, a gente filtra. Porque você vê muitos discursos de pessoas dos homens que cometeram esses atos, que é de se achar superior, sabe? O que levou a pessoa a pensar assim, sabe? Eu acho que a ajuda profissional é essencial para justamente a pessoa entender que, tá todo mundo no mesmo barco, sabe? Então, eu também acho, a gente vai finalizar aqui já agora, tá? Mas só para dar um resumo geral, a gente abordou esse tema aqui hoje, chegando num ponto muito legal, que é o autoconhecimento, né? Sim. Que é a questão das pessoas se autoconhecerem, terem a chance de descobrir os seus próprios defeitos e de melhorar. Então, e também ter pessoas que estendam a mão para que a gente consiga melhorar, porque pelo que eu percebo nessa minha caminhada de vida, ninguém é capaz de melhorar sozinho. É muito bom poder contar com pessoas que enxerguem isso na gente e estão ali do nosso lado e falam assim, cara, eu enxerguei isso em você, mas eu tô aqui com você. Então, eu agradeço muito a presença de vocês. Eu que agradeço. Eu não esperava chegar nesse tipo de assunto, nesse tipo de profundidade que a gente chegou aqui hoje. E eu espero muito, na minha cabeça, assim, na minha vida, eu conheça mais pessoas como vocês aqui hoje. Ai. Eu desejo tudo de melhor pra vocês, que a gente consiga melhorar. Igualmente, sempre. né? Obrigada. Acho que somos todos muito jovens ainda. Também temos acho. muito a Espero trilhar. que a gente consiga construir essa coisa da autoajuda, do autoconhecimento e da felicidade. Muito bem, é isso mesmo. Pessoal que nos ouve, nós somos do Fala Universidades, conheça o site falauniversidades.com.br, nosso Instagram também tá lá, @falauniversidades. Interajam com a gente, perguntem, mandem coisas pra gente, nós queremos pautas, queremos conversar, queremos melhorar nosso conhecimento e eu espero vocês numa próxima. Grato pela atenção de vocês, um abraço, Deus é um abraço, pessoal. Beijo. Tchau, falou.